Glória a Deus. Estamos nos aproximando do nosso 7º aniversário, que vai se realizar neste mês de agosto, nos dias 17 e 18. E eu conto a você que já vá marcando na sua agenda, para que nós possamos estar aqui nos alegrando nesse momento de grande felicidade que cada um de nós temos como Igreja Evangélica Arca da Aliança. E já convide pessoas para estarmos aqui presentes nesses 2 dias de festividades. Também estamos nos aproximando também do nosso encontro de casais, que vamos realizar lá em Valinhos, no Hotel Fazenda Santa Teresa. E eu quero convidar nossos irmãos que estão à frente desse ministério, seu Ideobrando, Dona Claudete, estão aí? Bom, Maciel, vê se eles estão aí pra gente. Aí na... Estamos agendados nesse trabalho com 45 casais que iremos ali em Valinhos. E eu peço a você, igreja, que esteja orando também por esse trabalho, que eu temos a certeza que será uma bênção em nome de Jesus, e que o Senhor vai estar à frente ali, trazendo sobre nós toda a direção daquilo que nós necessitamos e temos recebido da parte de Deus. Amém. Então, os irmãos, o aviso é o seguinte: os irmãos têm comentado comigo o seguinte, para que os irmãos que confirmaram seus nomes, estejam trazendo os recursos, não é? O dinheiro para o pagamento do hotel, que nós temos até o próximo dia 17, para estar saldando todos os apartamentos que foram ali colocados. Então, os irmãos conversem com o seu Ideobrando, com a Dona Claudete no final do culto. Vamos à mensagem de Deus nesse momento. Vamos abrir a palavra de Deus. Estamos num culto de Santa Ceia, e eu gostaria de trazer uma mensagem, um texto bem conhecido dos irmãos, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo número 5. Evangelho de Lucas, capítulo número 5. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se
aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-me de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Tema da nossa mensagem hoje: recomeçando com uma nova visão. Oremos. Paizinho querido, nesta noite nós estamos diante desta tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que tu continues conosco, falando em cada coração aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha uma palavra a todos nós aqui neste lugar. Pai, ministra o nosso coração, porque nós queremos sair deste lugar melhores do que entramos aqui, Pai. Por isso, nós entregamos nas tuas mãos esta tua palavra, e que o Senhor venha, Senhor, fazer o teu querer e a tua vontade sobre este lugar e sobre esta casa nessa noite. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Igreja, esse texto da palavra de Deus, ele tem profundos ensinamentos para nós que estamos na direção do Senhor, que estamos a cada dia sendo ministrados por Ele. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, a palavra do Senhor nos diz que no versículo número 1 e no versículo número 2, diz a palavra do Senhor que Pedro estava lavando as redes. Lavando as redes, diante de uma noite que nada apanharam, diante de um dia de muita luta, de muito trabalho, diante de um dia em que Pedro e aqueles amigos, discípulos que estavam ali nos barcos, esperando que trouxessem o alimento, trouxessem os peixes, para que as suas casas fossem supridas, para que todo aquele povo pudessem negociar tudo que ganharam. A palavra do Senhor, ela nos mostra que Pedro estava decepcionado, triste. Pedro estava num estado, irmãos, cansado, lavando as redes, porque as redes eram necessárias para que não apodrecessem. E estava ele ali, junto com os outros, fazendo o seu trabalho do dia a dia, naquela madrugada, aquele início de manhã, que estavam todos ali reunidos. A Bíblia diz que Jesus chegou naquele momento. Chegou junto com uma grande multidão. Chegou com muitas pessoas que estavam ali apertando
a pessoa de Jesus. O que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus vai a um dos barcos, justamente o de Pedro, diante de tantos barcos que estavam ali naquele ancoradouro, diante de muitas navegações ali presentes, porque era um lugar que existiam muitas. Jesus vai no barco de Pedro. Eu comecei a ver aqui, irmãos, que a primeira realidade que Jesus, quando chama Pedro, ele quis mostrar àquele homem, é que ele precisava mudar o seu olhar. O seu olhar estava vendo o que ele passou, vendo o seu fracasso, vendo aquela noite tão desesperadora, aquela noite em que ele estava triste. Jesus chega e começa a dizer para ele ir junto com ele naquele barco. Jesus queria, irmãos, mudar os olhos de Pedro para o que era mais importante naquele momento. O mais importante era estar ali junto com Jesus. O mais importante para nós que estamos vivendo hoje é sabermos que, em meio aos fracassos, às lutas e às desilusões que nós temos no nosso dia a dia, irmãos, nós podemos encontrar refúgio quando o Senhor Jesus Cristo está com a nossa vida. Nós podemos encontrar a solução para os nossos problemas quando sabemos que o Senhor Jesus está no nosso barco. Como é importante, irmãos, nós observarmos pequenas coisas nesta palavra, porque nós já passamos muitas vezes por elas, lemos esse texto muitas vezes, mas às vezes passa desapercebido algumas coisas que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. A Bíblia diz que ele entrou no barco de Pedro. Irmãos, Jesus mostra com essa atitude que ele quer ter comunhão comigo e com você, que ele quer participar da nossa vida, que ele quer com que nós começamos a olhar os verdadeiros valores que regem a nossa casa e a nossa vida. E Jesus começa ali levando aquele barco, não só para falar com a multidão, mas a presença de Pedro ali do lado, a presença de Jesus ao lado de Pedro, iria trazer algo que Pedro jamais pensou na sua vida. Um homem que andava na força da carne, na força da sua sabedoria, um homem muito experiente na arte da pescaria, um homem que conhecia exatamente como é pescar, mas toda a sua sabedoria, todo o seu entendimento, tudo aquilo que ele achava que conhecia, ele não conseguiu resolver. E Jesus estava ali, querendo mostrar para Pedro que há momentos na nossa vida, irmãos, que a presença de Jesus, ela vai nos animar a continuar a nossa caminhada.
A presença de Jesus, ela vai abrir novos horizontes para nós. A presença de Jesus, ela vai trazer refrigério, ela vai trazer palavra, ela vai trazer unção para a nossa vida. E nós precisamos começar a abrir a nossa mente nesses dias, porque Jesus está querendo trazer coisas novas para nós, está querendo trazer uma nova visão, está querendo fazer com que nós recomecemos a nossa caminhada, porque a nossa caminhada muitas vezes, ela tem um histórico de fracasso, ela tem um histórico de desânimo, ela tem um histórico de tristeza. Jesus chegou perto, Jesus estava ali naquele lugar. Jesus queria que Pedro tirasse os olhos daquele momento desesperador, daquela noite frustrante, daquela noite de desânimo, naquela noite em que ele não pegou nada, e começasse a ter uma nova visão. Eu quero dizer para você nessa noite, que está aqui nesse recinto, nessa casa de oração, Deus tem muito mais para nós, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que Jesus veio trazer vida, e vida com abundância a todos nós. E eu creio que Ele quer nos levar nesta noite a mudar esse quadro, recomeçar, mas recomeçar reconhecendo que com a presença dEle nós podemos mudar muitas coisas na nossa casa, mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, mudanças que se fazem necessários para o nosso crescimento. Jesus chega perto de Pedro. Eu me lembro daquela passagem de Marta e de Maria, quando Jesus vai à casa daquelas duas irmãs, e aquela conversa gostosa, aquela conversa maravilhosa de Jesus para com aquelas irmãs, e Maria sentada ali aos pés de Jesus, ouvindo do Mestre, e Marta preocupada, Marta ansiosa, Marta olhando para os problemas da sua casa, e Maria aos pés de Jesus. Jesus chega para Marta e diz: Marta, Maria escolheu a boa parte, a parte de estar na sua presença. Irmãos, como é importante nós compreendermos esse princípio, como é importante nós compreendermos que a presença de Jesus conosco, ela vai trazer uma visão diferente para nós, ela vai trazer um caminho melhor para a tua vida e para a tua casa. Mas nós precisamos começar a ter olhos para ver que Jesus está conosco. Precisamos começar a olhar e ver que Ele está ali com você nessa caminhada. E nós precisamos começar a valorizar essa presença, começar a sentir que Ele está ali querendo te mostrar, que Ele está batendo no teu coração, que Ele está querendo com que você seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus sobre você. Você é mulher que muitas vezes resolve parar de passar uma roupa, e de repente você vai na casa da tua vizinha para orar. Você, esposa, que muitas vezes está lavando a sua roupa, e você naquele momento você sente da parte de Deus que você tem que parar aquilo e orar,
para uma pessoa. É o Espírito Santo tocando na nossa vida e no nosso coração, mostrando para nós quem dirige a nossa vida, quem dirige esta casa espiritual. É assim que Jesus quer. É assim que o Senhor quer fazer comigo e com você. Você abrir o seu coração e começar a ver que Ele quer fazer parte da tua vida. A segunda coisa que eu vejo, irmãos, é que o verso número 3 também nos diz que ele entrou num dos barcos que era de Simão. Ele entrou num barco que era de Simão, porque ele estava querendo usar o que Simão tinha. Em primeiro lugar, ele adentra a nossa vida espiritual, ao meu coração, para te mostrar a importância da comunhão. E em segundo lugar, ele começa a te mostrar que você tem que colocar a sua vida aos pés do Senhor. Ele começa a te mostrar que Ele quer usar não só você, mas os bens que você tem, e tudo que você tem administrado nesses dias. Eu li uma ilustração muito bonita, que fala que duas pessoas estavam num hospital. E aquelas duas pessoas, elas não podiam se mover da sua cama, e uma delas estava na janela. E aquela que estava pertinho da janela dizia para aquela que estava na janela: o que é você vê? E aquela que estava na janela olhava para a janela e dizia para a pessoa que estava ao seu lado: olha, eu vejo as pessoas passeando, eu vejo as crianças brincando, eu vejo as pessoas andando de bicicleta, eu vejo as pessoas tomando sorvete, e passam muitas aqui, umas brincando, outras correndo. Eu vejo os namorados passando, as pessoas de mão dadas aqui. E todos os dias, aquela pessoa que estava um pouquinho longe perguntava àquele que estava na janela: o que você vê? E todos os dias aquela pessoa falava com alegria no seu coração. Ela dizia o que ela estava vendo. Aquela moça que estava na janela, ela chega a falecer. E aquela outra que estava na outra cama, que sempre se regozijava com a palavra daquela que faleceu, chegou ali, as pessoas que cuidavam do hospital, e disse: olha, eu quero também sentar aqui na janela, dá para você me colocar na janela? E as enfermeiras pegaram e colocaram a moça na janela. Quando ela chegou e olhou para a janela, para a surpresa dela, não existia nada daquilo que ela dizia. Existia um muro preto, um lugar fechado, quase ninguém passava por ali. Sabe, irmãos, Deus quer usar a nossa vida. Deus quer com que nós sejamos estas pessoas que levem mensagens de edificação, que levamos esperança para aquelas pessoas que se perderam, que estão já desistindo da vida, que já não tem nenhum ânimo, que já não tem nada para oferecer. Mas Deus conta comigo e com você, porque o Senhor, quando nos abençoou, Ele nos elegeu e nos constituiu nesse tempo e nessa época, para que nós possamos ser canal de bênção, para que nós possamos trazer a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, para que nós possamos simplesmente sermos usados nesse tempo. Jesus foi e entrou num barco de Pedro.
para que Pedro entendesse isso. Não foi só o fato de adentrar aquele barco, mas mostrar para ele que muitas vezes ele quer com que a gente se disponha com aquilo que a gente tem. Às vezes nós somos tão egoístas, irmãos. Achamos que tudo é nosso, mas Deus nos deu para que nós administremos nesse dia. Tudo que eu tenho deve ser para ser usado na obra. Tudo que eu tenho, Deus me colocou na minha vida, na minha casa, para que não somente os meus dons sejam usados, mas que eu possa ser a expressão do ser do Senhor para alguém, para que eu possa alegrar alguém, para que eu possa trazer esperança para aqueles que se perderam. Jesus estava lá. E naquele momento, irmãos, nós vemos que ele chega ali para Pedro e diz, no verso número 4: agora, Pedro, agora que eu já falei para você da importância da minha presença, agora que eu já mostrei para você que o que você tem, você também deve compartilhar com aqueles que necessitam. Agora, Pedro, você vai para o mar alto. Você vai lançar as suas redes para pescar. Você já pensou o que Pedro pensou naquele instante? Espera aí, Jesus, eu passei a noite inteira, eu estou cansado, madrugada inteira, estou lavando as redes, trouxe o barco, é hora de dormir. E Jesus chega com aquela palavra: vai lá no mar alto, que você vai pescar. Irmãos, Pedro tinha razões, tinha argumentos, Pedro tinha tudo que um pescador poderia trazer naquele momento. Mas Pedro diz uma palavra que é o que o Senhor falou ao meu coração nessa tarde. Mestre, olha, eu trabalhei a noite toda, estou cansado, eu nada apanhei. Mas o verso 5 diz: mas por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Por causa da tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que Pedro lançou, e colheram-se grandes quantidades de peixe, e se romperam as redes. Chamaram outros para ajudarem. Agora, irmãos, a pergunta para nós nessa noite: por que isso acontece com a gente? Você já parou para pensar? Nós somos bons profissionais no que somos, somos bons naquilo que fazemos. Pedro, um pescador nato, um pescador conhecedor, ele sabia que a hora certa era a hora da madrugada, ele estava no caminho certo. Por quê? Eu e você, como bons profissionais, porque muitas vezes isso na nossa vida acontece, a gente trabalha, a gente se esgota, muitas vezes a gente não consegue enxergar
bênção, não consegue ver um salário bom, a gente não consegue ver as realizações da nossa vida. Eu pergunto para você, o que acontece conosco? Jesus traz uma palavra profética sobre a tua palavra. Pedro diz: eu vou lançar as redes. Quando a gente abre aquele texto de Eclesiastes capítulo 3, se você quiser abrir comigo aí, você pode. Eclesiastes capítulo número 3, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tudo tem o seu tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas, diz a palavra. Chegou o tempo de Pedro, com a presença de Jesus ali. E eu comecei a ver, irmãos, que Pedro entendeu a palavra, compreendeu o recado de Deus, e Deus abençoou a sua vida. Se ele tivesse desistido, se ele tivesse olhado para trás e disse: Jesus, eu estou cansado, Jesus, eu não estou bem, Jesus, eu não tenho condições de voltar. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Sabe o que eu vejo, irmãos? Que nós podemos encurtar o nosso tempo, ou nós podemos fazê-lo mais longo. Depende de nós. Depende da minha atitude. Depende da minha resposta diante da pergunta de Jesus. Depende da forma como eu vou agir, como eu vejo os problemas. Naquele momento, Pedro entendeu o recado de Deus. Pedro creu. Porque na primeira vez Pedro foi sozinho, na sabedoria, na força. Mas na segunda vez que Pedro voltou, Pedro não foi mais sozinho. Pedro foi diante de uma palavra de Jesus para a vida dele. Deus tem uma palavra para mim e para você, irmão. Deus tem falado ao nosso coração a cada dia. E nós precisamos entender, irmãos, que nós não jamais andamos segundo o curso desse mundo. Já não andamos mais segundo as palavras dos homens, da sabedoria desse mundo, porque a palavra do Senhor nos diz que a sabedoria desse mundo é loucura. Mas quando nós compreendemos que nós precisamos viver debaixo da palavra de Deus, quando nós começamos a entender que eu não sou dirigido por aquilo que eu penso, ou aquilo que eu acho, ou que o meu coração, que é enganoso, nos leva a cometer muitos pecados, mas quando eu entendo que a direção vem do Espírito Santo de Deus para a minha vida, eu posso ter a certeza que portas vão se abrir, e o Senhor vai multiplicar na tua vida e na tua casa. Deus vai fazer, porque você não está indo pela tua sabedoria, você está indo porque a palavra de Deus assim nos ensina. Pastor, não tem jeito, aquele trabalho que eu vou lá, só Jesus. Não é assim que nós falamos?
só Jesus para fazer. É Jesus que vai fazer. É Jesus que vai operar. Você sabe onde está o grande problema nosso? O grande problema nosso está na nossa semente que nós plantamos. A palavra de Deus nos diz que aqui é tempo de plantar e é tempo de colher. O grande problema nosso é que eu tenho plantado palavras erradas. Eu tenho plantado situações erradas na minha vida. Eu tenho plantado coisas assim. Não tem mais jeito. Ali não tem como. Naquela empresa não há como entrar. Deixa eu dar um testemunho para você aqui, meu. Há muitos anos atrás, logo que eu me converti, eu tinha um desejo muito grande de entrar na Rod. Eu comecei a orar, comecei a buscar. Estava fazendo faculdade. E pedindo para Deus, Senhor, eu quero entrar nessa empresa. Eu quero entrar nessa empresa. Deus, Tu vai me abençoar. Apareceu uma oportunidade. Fui fazer entrevista. Junto com outras 10 pessoas. E alguns ali com currículos de engenheiro. Outros ali com currículo de arquitetos. E eu ali fazendo meu curso de economia. Estava no 4º ano. Muitos com experiência. Eu falei, Senhor, eu estou crendo nessa bênção na minha vida. Eu estou crendo que o Senhor vai fazer, o Senhor vai mover o céu, Pai. Eu creio. E comecei a participar da seleção. E orava todos os dias, foram vários dias. 3 dias de seleção de pessoal. E participei. Sobrou eu e uma mulher. Uma mocinha. Com um currículo muito bom, muito forte. E quem que eles escolheram? Não foi o pastor, não. Foi a mulher. Escolheram a mulher. Falei assim, é agora. Deus confortou meu coração. 2 dias depois, alguém liga na minha casa. Ricardo, dá para você dar um pulinho aqui na Rod? Eu sei que você não foi escolhido para essa vaga, mas esse chefe que entrevistou você, ele falou assim, ele achou teu currículo muito bom. Ele achou uma pessoa muito especial. Você pode vir aqui que nós vamos indicar você para um outro setor. E eu, glória a Deus. Vai dar certo. Glória a Deus. Eu falei, vou passar de novo para uma concorrência. Mas Deus foi tão bom, irmãos, que quando eu cheguei lá, o chefe falou, quando é que você pode começar? E se eu tivesse murmurado? E se eu tivesse dito, Senhor, Tu esqueceu de mim? Senhor, o Senhor não foi fiel? 2 dias, Deus me testou. 2 dias Deus trabalhou na minha vida. Sementes. O problema está na nossa semente, irmãos. A semente da palavra que eu estou semeando na nossa vida. Eu preciso entender que sementes são importantes no reino de Deus. E a Bíblia diz que aquilo que estou semeando, aquilo eu vou colher. Se eu não ter essa certeza de que o Pai está comigo, que o Pai está querendo fazer o melhor para nós vamos ter dificuldade, irmãos. Nós vamos sair derrotados em muitas situações, porque
Eu não compreendi ainda o que Jesus está querendo nos dizer sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra, Jesus. Eu não vou, na minha sabedoria, eu não vou lá porque eu sou tão bom. Não, eu não sou bom coisa nenhuma. Se algo é bom, vem sobre a minha vida, por causa do Pai. É por causa da misericórdia do Pai que se renova a cada manhã. Não olhe para o impossível. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso Deus dos impossíveis. Não olhe para aquilo que parece para você que não vai acontecer. Creia que tudo posso naquele que nos fortalece. Creia que tudo é possível para aquele que crê. Creia que o Senhor pode mudar esse histórico. Ele pode mudar as coisas diante de você. Porque é sobre a palavra de Deus que eu estou indo. Sobre uma palavra profética que eu estou indo. Sobre uma palavra de Jesus na minha vida que eu estou indo. Eu vou vencer. Não porque eu tenho forças ou porque eu sou melhor que ninguém, não. Mas é porque a palavra de Deus me diz isso. Que é a palavra de Deus que me confirma todas as coisas. Eu não posso olhar para trás. Eu não posso desistir. Eu não posso me deixar abater. Deus fez uma promessa para nós. E eu quero nessa noite pedir a você que creia que Jesus pode recomeçar diferente. Quinta-feira eu falei uma realidade aqui muito importante, que nada se perde no reino dos céus. Toda palavra que eu falo, ou o Espírito Santo de Deus ela toma, ou o nosso inimigo ela pega contra a gente. Eu não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus com todo o meu coração, com toda a certeza de que Ele vai trabalhar por nós. Ou eu vou servir o meu adversário com palavras, com propostas, com pensamentos ruins que possam estar no nosso coração. Pedro entendeu isso, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo triste diante da realidade que ele estava vivendo. Jesus falou: olha, Pedro, eu vou te dar a maior pescaria que a Galileia já teve. Para quando você vir trabalhar para mim, ninguém venha te acusar. Ninguém venha te dizer que você deixou de ser pescador porque você era fracassado. Eu vou te dar a maior pescaria, Pedro, que um homem pode ver, para que você entenda que eu sou Deus na tua vida. E quando eu chamo, eu abençoo. Quando eu chamo, eu realizo na sua vida. Quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer: olha, esse foi teve uma das maiores pescarias na Galileia. Ele trouxe algo tremendo. A palavra do Senhor, ela nos diz, irmãos, que nós precisamos semear. Que tipo de semente
eu tenho colocado diante nesses dias? A semente da fé, da obediência, a semente do amor. Que tipo de semente eu tenho colocado nesses dias? Seja otimista. Estou cansado, pastor, mas eu vou continuar. Eu não estou indo mais na minha força, pastor. Eu não estou indo mais por aquilo que sobrou de mim. Eu estou indo por causa da palavra de Deus. Eu estou indo porque o Senhor fez uma promessa para mim. Eu estou indo porque o Senhor me disse que vai abrir portas, que o Senhor vai mover os céus em direção à minha casa, que o Senhor vai mudar a minha casa, o meu trabalho. Eu estou indo, Senhor, não porque eu tenho forças. Eu estou indo por causa da tua palavra, Jesus. Você crê nessa noite que Deus pode mudar, que Deus pode fazer muito além do que você imagina? Essa é a ministração do Senhor para você nessa noite. Talvez você chegou aqui, pastor, estou cansado. Pastor, eu não sei mais para onde ir. Não sei mais para onde me colocar. Jesus tem falado para você: não desista. Está cansado de ouvir as dificuldades da sua vida, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa? Cansado diante das lutas que você tem vivido? Mas vá na palavra de Deus. Não desista. Não entregue os pontos. Deus quer te levar a uma dimensão diferente. Eu imagino muitas vezes se Pedro tivesse olhado para trás e Jesus, meu Deus, Jesus, pode ser amanhã? Não, não pode ser amanhã, Jesus. Tem que ser hoje. Amanhã a gente vai lá de novo. Não. Pedro, é hoje. Vai lá. Vai em frente. Jesus vai fazer para você. Eu creio em nome de Jesus. Porque você é alguém especial do Senhor. Você não é ninguém. Jesus comprou você com o precioso sangue. Você não está sozinho nessa caminhada. A presença dele vai te confortar, vai te renovar. A presença dele, ela vai trazer o que você precisa. Descansa no Senhor nessa noite. Entrega para ele os seus problemas. Caminha mais um pouquinho. Quem sabe mais um pouquinho, você vai ver o que você tanto precisa. Não desista. Tem muita gente desistindo da obra do Senhor. Tem muita gente parando no caminho. Deus me abandonou. Deus me deixou. Deus não deixa você. Você é muito especial para Deus. Ele faz de tudo para você alcançar o céu. Ele faz com que você veja os planos que Ele tem para você. E a palavra do Senhor nos diz ali em Jeremias que os planos que Ele tem para nós são os melhores. Planos de paz, planos de vida. Apesar de toda nossa infidelidade, apesar de todos os nossos pecados, Ele continua trabalhando para que você alcance os céus. Ele continua trabalhando para que você enxergue que Ele tem o melhor para você. Não se renda nessa noite. Eu quero orar com você.
Peço ao grupo de louvor que vem aqui à frente. Enquanto nós estivermos aqui adorando a Deus, venha pela palavra do Senhor nessa noite. Amém.